Bem-vindos ao canal do Zendo Brasil, esse canal que não para de crescer, graças a você que já se inscreveu. Você ainda não se inscreveu? Então clica aqui embaixo, se inscreve agora e não esquece de deixar o like no vídeo, um comentário bem legal e de compartilhar com as pessoas queridas para que esse conteúdo maravilhoso, que são os ensinamentos sagrados desse cara incrível que foi Buda, chegue ao maior número de seres. Então eu sou o Monge Darko, estou muito feliz de estar de volta depois de muitas atividades de final de ano que a gente tem. Eu estou feliz de estar aqui continuando os comentários desse livro da nossa mestra, que essa aqui é a primeira edição, mas a edição que está no mercado hoje disponível, embora tenha a capa diferente, a numeração das páginas, e o texto continua igualzinho. Então já estamos mais perto do fim do que no começo, já estou começando a pensar qual que vai ser a próxima leitura, mas estamos na página 132 e o capítulo de hoje falando sobre transcender, superar desafios. Essa palavrinha interessante, superação. Superar, como dizia o Nietzsche, o super-homem, né? Aquele que conseguiu superar a si mesmo, que é capaz de criar os próprios valores. Será que é possível? Ou será que é uma idealização, uma utopia romântica? Ou será que a gente pode, na nossa vida, atingir um grau tal de libertação que a gente é capaz de se conectar de tal forma com aquilo que é real e verdadeiro e ter uma fé e uma convicção de ter obtido a verdade, que a gente não precisa mais se encaixar nos valores comuns? Será que é possível não se encaixar nos valores comuns? E quando a gente fala de superar a si mesmo, superar desafios, o que a gente ensina na nossa tradição, gente? Zazen, meditação, sentar-se em silêncio com a coluna ereta e ficar parado, sem mexer, não precisa fazer nada. É o reino, é o mundo da não intenção, da pura experiência. E nessa pura experiência de permitir-se ser nesse estado de plena comunhão com a existência da meditação, e não tem nada que a gente toma, nada que a gente fuma, a gente para, fica quieto e respira com consciência. A única coisa que a gente consome é oxigênio e atenção plena no que está acontecendo à nossa frente. E o que está acontecendo à nossa frente? A vida do universo, sagrada, mágica, incrível, indescritível, um privilégio que a gente possa participar dessa grande cerimônia, celebração que está acontecendo a todo momento na nossa frente. Mas a gente não percebe porque está preso numa ideia fixa, rígida, limitada do que é a vida e do que nós somos, do que nós mesmos somos, do que é o ser, do que é o eu. E quando eu estou muito preso numa ideia do que eu sou, aquela minha carteira de identidade, né? Que eu tenho tanta certeza que eu sou a minha profissão, eu sou o meu papel familiar, eu sou o meu papel social, eu sou aquela pessoa das redes sociais, eu sou aquela imagem, aquele nome, aquele cargo, aquela conta bancária. Eu tenho tanta certeza disso que eu sou, que de repente essa construção acaba por limitar a minha consciência de quem eu realmente sou. E quem nós realmente somos, como ensina Buda, nós somos a força da vida do universo, sem começo nem fim, sem em cima, sem embaixo, sem direita, sem esquerda, sem limites, vazio de marcas próprias, vazio de intenção, vazio de subordinação, vazio de ter a própria natureza. Ou seja, a total liberdade. Nós somos o ilimitado da vida do universo. Isso também inclui a nossa carteira de identidade. Então, quando a gente fala de superação e de superar a si mesmo, inclui essa percepção do eu verdadeiro, da nossa face original, como diz o Zen, do verdadeiro ser que é em nós, que é muito maior do que a nossa personalidade temporária, sujeita às limitações do nascimento e da morte. Então, Buda quer dizer aquele, aquela que acordou, que despertou para a verdade, para a realidade da vida como ela é, que é capaz de ver a vida como ela é e, ao compreender a vida, compreende a si mesmo.
E ao compreender a si mesmo, compreendendo a própria mente, e aí entra o Zazen, a meditação e a tradição do Zen budismo, você compreende a vida do universo, porque não tem separação, é uma vida só, a vida do cosmos, do todo, do absoluto, com a sua vida relativa. Quando a gente fala superar a si mesmo, é perceber isso. E como que a gente percebe isso? A melhor forma de ter essa expansão de consciência, para nós, é meditação. É você parar, ficar quieto e observar. Observar o que é a vida, o que é a mente, o que é a consciência, o que é o universo, o que é o tempo, o que é o espaço. E aí a gente vai ter uma compreensão chamada prajna, uma sabedoria, um conhecimento que não é em palavras, que não é racional, que não vem dos livros, mas que é experiencial. E a gente vai experimentar a vida e a nós mesmos de uma outra perspectiva, muito mais ampla, diferente, nova, que antes dos processos meditativos nós não tínhamos conhecido. E aí essa expansão de consciência, a gente vai aprendendo a superar o que Freud vai chamar de ego, o eu. Em algum momento do texto, a monja também nos lembra do treinamento de corrida que a gente teve por uns anos no templo com a Mônica Peralta, que foi uma corredora que sentava zazen muito forte, e que ela comentava da maratona, que de repente tem esse paredão dos 30 quilômetros, que é uma parede psicológica, mental, que você precisa atravessar, que parece que você não aguenta mais, que o corpo não consegue, a respiração não acompanha, os músculos não têm de onde tirar força, e tudo que você pensa é desistir, e você não desiste. E ao superar esse paredão, você entra em outro estado de consciência, de vibração, de atividade. Um estado muito mais profundo, muito mais pleno, onde cada passo está muito mais sintonizado com aquilo que está acontecendo ao seu redor. Algumas pessoas vão chamar de estado de flow, de fluxo, e que para nós é chamado há milhares de anos de Zen, esse estado de plena presença e fluidez, mas que para chegar lá você precisa atravessar um paredão, você precisa ir contra determinadas tendências pessoais, mentais, e também os obstáculos da vida, que como você os supera, da onde tiramos essa força, essa resiliência, essa paciência de ir contornando os desafios sem nos quebrar. Essa sabedoria, ela é treinada e expressa na meditação. Então, para nós, a meditação não é um hobby e também não é uma atividade para me dar um bem-estar, mas é um exercício de entrar em contato com a força mais sagrada e suprema da mente humana, com os portais mais bem escondidos, ocultos da nossa própria consciência, com as informações mais bem guardadas de nós mesmos, para com nós mesmos. Então, esse olhar para dentro é bastante sério, e com quanto mais reverência for feito, com quanto mais respeito, maiores vão ser os resultados, e melhores, e mais profundos vão ser os objetos, as informações mentais com as quais você vai se deparar e trabalhar. Então, meditar é ir além da mente comum, é superar a si mesmo. E aí eu lembro que semana passada, no nosso treinamento Zen, a monja Zenchu Sensei deu uma aula maravilhosa falando sobre o treinamento de mosteiro e como que o tempo inteiro, nas ações diárias, estão nos ensinando o budismo. Qual que é a base do budismo? Além disso que eu já falei da interdependência, a impermanência. Não existe nada fixo. Então, quando você se estabelece num determinado departamento, fazendo determinada função, na hora que você começa a pertencer, de repente você chega e suas malas do quarto, do mosteiro, estão todas no corredor e você está sendo enviado para outro setor, com outras pessoas, com outra rotina que você não conhece, e isso dói, isso incomoda. Você começou a se sentir pertencendo a alguma coisa que você pode chamar, essa é a minha função na cozinha, tem uma faca que eu me identifico mais, é minha faca, né? E aí quando você começa a se sentir fixo nesse eu, vem o treinamento Zen e puxa o seu tapete, te coloca, você não é mais na cozinha, você achou que esse era o seu lugar? Errado. Se não é o seu lugar agora, você vai limpar o jardim.
Ah, você acha que você sabe varrer? E quando a monja Zenchu chegou no treinamento e ela foi para a cozinha, perguntaram, você sabe cozinhar? E ela falou, eu sei. Ah, é? Então se vira. Porque no Japão você nunca fala que sabe alguma coisa. Você pode ser o Einstein da cozinha, mas se perguntarem se você sabe cozinhar, você fala não, eu não sei. E talvez você realmente não saiba como se cozinha naquela casa, naquele mosteiro, naquelas condições de treinamento, que não são as mesmas da onde você veio. Então isso tudo é um treinamento bastante árido e muitas vezes psicologicamente difícil. Você falar, eu não sei varrer o chão, porque no mosteiro tem o jeito certo de varrer de acordo com o sentido da palha do tatame, e as pessoas vêm das extremidades da sala e se encontram no centro, nada é feito sozinho. Então nem varrer o chão talvez a gente saiba, mas será que a gente pode falar eu não sei cozinhar, mesmo que eu saiba? Eu não sei varrer o chão, por favor me ensine? E quando chegaram com 2 maçãs para ela e falaram corte em 17 pedaços iguais, porque tem 17 monjas na casa, como você corta 2 maçãs com 17 pedaços iguais? Do jeito japonês. Aí você tem que pedir, me mostra, por favor. Mas tudo isso é esse treino, desse não eu, dessa superação. Porque se eu acho que eu sou assim e que eu sei tudo isso, se eu estou cheio de mim mesmo, eu não sou capaz de me adaptar às reais circunstâncias da vida, que são vazias de qualquer coisa estável, movimento e transformação incessante. O universo está se refazendo, aparecendo e desaparecendo o tempo inteiro, gente. Então isso quer dizer que o tempo inteiro é novo, é novidade. Mas a gente cria filmes fixos, congelados na nossa cabeça, do que nós somos, do que a vida é. E a gente começa a viver esses filmes ao invés de viver a realidade. Então, quando a gente fala de superar a si mesmo, do ponto de vista do despertar, do satori, do zen, da proposta, da real meditação, do que se trata essa prática, é a gente entrar em contato com a realidade, uma coisa muito mais viva e vívida do que as nossas interpretações pessoais sobre ela. Mas para isso existe um segredinho. A gente precisa aprender a abrir mão do eu. Então, se você gosta desse canal, dessa proposta, do Zen Budismo, se você acredita que isso faz bem para o maior número de seres, como nós acreditamos que isso leva à verdade, leva ao despertar da consciência, a ampliação do olhar sobre o mundo e sobre si mesmo, o autoconhecimento tem coisa mais preciosa na vida, que vale a mais do que você compreender a si mesmo, a sua mente, você saber como você funciona, para você usar a vida de forma adequada. Tem coisa mais preciosa? Eu não conheço. Então nós pedimos, vai aparecer o QR Code na tela, que você pode fazer uma doação. Como vocês sabem, a gente está construindo um templo em Campos do Jordão, uma comunidade que vai ser para todo mundo poder praticar e estudar o Zen Budismo, o Zazen e a meditação num local agradável, adequado à preciosidade que essa prática traz. Então nós contamos e precisamos de vocês e também, como eu falei no começo, deixa um comentário legal, manda para as pessoas que você acha que podem se beneficiar desse conteúdo e deixa o like no vídeo e se inscreve no canal. Então agradeço, estamos aqui todas as semanas e nos vemos em Zazen, nos vemos nesse sentar em silêncio de todos os Budas do passado, presente e futuro, que não é só um sentar em silêncio sem fazer nada, mas é se conectar com alguma coisa muito, muito maior e extraordinária.